orando por ele e dando vitória. Segundo lugar, ele confessou a Deus a sua própria incapacidade. Irmãos, se você quer vitória, nós precisamos, em primeiro lugar, descer diante de Deus. Não tem outra maneira. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda, mas que a humilhação precede a vitória, diz lá em Provérbios. Então, nós precisamos aprender, se quer vitória de Deus, se humilhe diante da sua presença, apresente tua oração, busque jejum, arrume outras pessoas e diz, olha, você pode me ajudar nesta obra, nessa campanha, eu estou em luta, eu estou em problema e eu preciso de vitória, eu conto com as tuas orações e Deus vai operar nessa situação sua. Em terceiro lugar, ele obedeceu à voz do Espírito Santo, que está lá no verso 14, ou verso 18, mais específico. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Por quê? Aqui Deus usou, se você olhar no verso 14, Deus usou um dos seus servos e disse para Josafá, lá no final do verso 15 diz, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, não vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Cis. Então, irmãos, eles se colocaram na condição de obedecer, de buscar a Deus, de jejuar, de se consagrar, pedir para outras pessoas o ajudarem. E ele obedeceu a voz do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes Deus fala conosco e nós ficamos pensando, mas quando vai ser? Mas será que é Deus mesmo que falou? Será que... E nós colocamos tanta dúvida naquilo que Deus faz, ou que Deus quer fazer. Eu me lembro, irmãos, no ano de 2001, 2002, de 92 a 2002, eu morei em Sorocaba. E eu vinha toda semana para São Paulo, principalmente fim de semana, para cuidar da igreja, para estar na igreja aqui. E cheguei uma hora que eu comecei a orar, falei, Senhor, isso aqui está muito pesado para mim. Eu não consigo mais, essas viagens estão me acabando, estão me matando. Nós saímos de lá no domingo à tarde, logo depois do almoço, vimos para cá, senão às vezes eu vinha de sábado e já ficava aqui fim de semana. E no domingo à noite, depois do culto, eu tinha uma Paraty, deitava o banco traseiro, os meus filhos nós colocávamos no colchão, nós íamos embora, depois do culto passavam na casa da minha sogra, jantávamos, nós íamos embora meia-noite, às vezes 11 horas, e chegávamos altas horas em casa, meia-noite, meia-noite e meia, e eu vi que meus filhos estavam sofrendo muito com isso, e eu comecei a orar, pedindo para Deus que me desse vitória sobre isso. E eu tinha um caderninho que eu coloquei na cabeceira da minha cama, e ali eu anotei todos os pedidos que eu estava fazendo para Deus. E Deus começou a responder. Só que eu estava muito bem em Sorocaba. Eu tinha 2 empregos, eu tinha 2 caminhões agregados, não me faltava nada. Eu tinha construído uma casa num condomínio fechado, porque eu tinha pedido para Deus, e Deus me deu aquele lugar. E só que tinha esse impedimento, tinha esse problema. E de repente Deus fechou as portas lá, né? Perdi os 2 empregos, tive que vender os caminhões, e eu não estava entendendo, e eu tinha pedido para Deus que eu queria uma solução nessas viagens, Deus estava fazendo e eu não estava entendendo. E eu subia na minha casa, no sótão, lá em cima, e ali eu chorava diante de Deus. Eu orava e clamava. Falava, meu Deus, o que está acontecendo? E Deus não respondia nada. Ele ficava calado. Aí de repente eu arrumei um emprego, arrumei uma empresa para trabalhar, para prestar serviço alguns dias da semana aqui em Osasco. Aí toca eu viajar de novo, segunda, ficava aqui segunda, terça,
e quarta voltava para Sorocaba. Voltava na quinta de manhã, ficava quinta, sexta, voltava na sexta à noite e vinha no sábado de novo para cuidar da igreja. Eu falei, agora eu vou acabar de morrer mesmo, né? Aí eu falei, meu Deus, esse emprego que eu estou, não é um emprego registrado, e é uma empresa que estava começando. E eu cheguei um dia, eu falei para Deus, falei, meu Deus, eu quero, se é para mim voltar para cá, eu quero uma porta agora. E eu quero uma porta boa. E Deus me deu um sonho, numa noite. Deus fala em sonhos, irmãos. Como Deus tem falado muitas vezes comigo. Se você não crê, eu posso dizer que eu sou testemunha viva que Deus fala em sonhos. Deus falou comigo muitas vezes, audível, com figura e mostrando na palavra. E Deus me deu um sonho uma noite dessa. Ele me mostrava a empresa que eu ia trabalhar, o dono da empresa, e ele me levava num quintal. Zé Carlos conheceu lá, a Cougar, ali na Carlos Liviero. Esse senhor, nesse sonho, me levava num quintal e tinha umas árvores, tinha uma árvore que era um pé de pêssego, isso tudo em sonho, Deus me mostrando. E ele falava, tá vendo como tem pêssego, como tem fruto dessa árvore? E tinha um galho enxertado num dos galhos. E ele falou, tá vendo esse galho aqui foi enxertado? Olha, veja como ele deu frutos saborosos. E deu um para mim provar. E aí no sonho Deus falava para mim, ó, este galho enxertado aqui é você. Naquela semana, irmãos, aquele senhor me ligou, me convidando para trabalhar lá, me chamou, eu fui lá, fiz uma reunião com ele e me apresentou um produto. E ele disse, você conhece isso aqui? Falei, eu trabalhei a vida inteira com isso. Quando você quer começar? Quanto você quer ganhar? E na semana seguinte eu comecei a trabalhar. Então Deus fala, irmãos. Mas eu tive que fazer a minha parte, me render lá naquele sótão, chorar, lágrimas amargas. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí eu entendi que eu era para mim voltar para São Paulo, era para mim mudar. Deixei minha casa lá, aluguei uma casa aqui e comecei, né? Pus minha casa à venda e comecei a trabalhar naquele lugar. E Deus começou a me abençoar. E logo depois disso eu comecei a construir a igreja, e eu precisava estar aqui por causa da construção e outras coisas. E Deus começou a me abençoar financeiramente novamente. Então, irmãos, tem coisas que nós temos que fazer, principalmente se lançar nas mãos do Senhor, como fez Josafá aqui. E em quarto lugar, o que ele fez? Ele confiou totalmente no Senhor e na sua palavra, aquilo que Deus falou para ele aqui. E ele confiou, colocou toda a sua confiança naquilo que Deus estava falando para ele. Então qual é o teu e o meu papel? Confie totalmente na palavra de Deus. Aqui que está escrito, foi no passado, mas serviu no passado, serve para nós hoje e vai servir no futuro para aqueles que virão. Por isso que ela é a palavra de Deus, por isso que é uma palavra que não entra em contradição. E a Bíblia mesmo diz, passará céu e a terra, mas a sua palavra não há de passar sem ser cumprida. Então confie na palavra, medite nele. Em quinto lugar, no verso 20, aliás, quando eu falei que Josafá confiou totalmente na palavra de Deus, está aqui no verso 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, aqui ele já falava com autoridade,